Salve rapaziada, ProAsect na área e hoje vamos reagir a... Rap do Scanô, do TK Raps e destaque do Bassara. Lançamentozinho do Bassara, rapaziada, então a gente já aproveitou pra trazer logo um 2 em 1. Música do Scanô aí, do Gold, né rapaziada? Então bora ver, né? Bora ver o que o TK aprontou aí, música antigaça. Então bora ver. Você acha que é melhor que eu? Quem decidiu isso? Você acha que ofuscou o brilho do meu sol? Quem decidiu isso? Entenda, quem decide isso sou eu! Mano, Scanô é da hora, velho. Que nostalgia vendo isso. Tem tanto tempo que eu assisti na Natsu. A primeira foi tão boa. Filho da realeza, príncipe do sol nascente, julgado e maltratado por um verme deprimente. Com a luz que me ilumina, meu poder é consagrado. A fúria que cresce em mim resulta em seu braço quebrado. O poder assombroso provém de uma maldição, sentenciado à morte por minha definição. Eles querem me matar, mas Rose não vai permitir. A fuga resulta em vida e a força resplandece em mim. Não ouse me enfrentar, vocês não passam de mortais. Me tornei o próprio orgulho dos pecados capitais. Acima de todos os clãs, vivo além de um destino. O leão enfurecido empunha o machado divino. Não é... Só pra dar um contextinho aqui pra ela, rapaziada, que ela não tá entendendo nada. Meio que, tipo, existem os 7 pecados capitais. E eles são, tipo, muito poderosos. A música é sobre Scanô, o pecado do orgulho. Então ele tem meio que um poder que ele fica forte com a luz do sol. Ou seja, quando ele é de noite, ele é um cara magricelo, tipo, todo reservadinho, mas tipo, muda a personalidade dele também. Ele é todo reservadinho, todo tímido, ele pede licença pra entrar. E quando o sol vem, né, quanto mais forte o sol, ou seja, quanto mais se aproxima de meio-dia, mais forte ele fica. Ele vai ficando assim, ó, igual esse que tá aí, musculosão, gigante, vai crescendo e vai ficando muito, muito orgulhoso. Muito forte. É o contrário, a personalidade dele vira outra personalidade, assim, ele fica debochado. E ele é o príncipe que foi, que Sim. tava lá, que o cara, um verme... Isso, o irmão dele batia nele, porque ele tinha um corpo meio fraco. E aí, tipo, numa dessas que o irmão dele tava batendo nele, ele pegou o braço do irmão e quebrou. Foi aí a que, luz tipo... do sol, né? Isso. Que aí ele descobriu que tinha um poder, né? Mas aí toda a família dele começou a ver ele como uma aberração, sem entender o que aconteceu. E aí ele foi exilado, tipo... É muito triste a história dele, mas vamos ver. Só pra dar esse contexto do poder em si, né? Porque senão ela pode achar que é 2 pessoas diferentes, né? Mas é a mesma pessoa. Mas é que, tipo, quando fica de dia, ele fica musculosão, assim. De todos os clãs, vivo além de um destino. O leão enfurecido empunha o machado divino. Não existe demônio capaz de me intimidar. Com balançar de machado, seu corpo irei cortar. Então queime, contemple a luz de toda manhã. Na temperatura do sol, perfect sun. Sinto o machado divino, poder descendente do sol. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Scanô. Sinto o machado divino, poder descendente do sol. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Scanô. Na noite pareço fraco, com aparência calma me sinto intimidado. Seus olhos te iludem, pareço ofuscado. Me chamar de fraco à noite é o seu maior pecado. Então contemple metade do poder. O clima fica quente quando eu me fortalecer. Dentro da minha mente, pseudo sol abstrato. Com apenas um ataque já te deixo destroçado. A fúria incorpora o orgulho do leão. Em meio à lua cheia, pseudo transformação. Atenda minha vontade sob a luz do luar. Não importa a distância, Rita vai me encontrar. Com calor que emana, todos ficam assustados. Toda a temperatura vai pro tesouro sagrado. Prove da minha alma que eu tiro o seu time. Game perante minha habilidade. Sunshine. Sinto o machado divino, poder descendente do sol. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Scanô. Sinto o machado divino, poder descendente do sol. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Scanô. Esse jogo é interessante. Mas aparecem na luz do sol.
Como é que ele faz quando escurece? Então, porque se ele quando as pessoas... se ele tem inimigos, né? Uma pessoa tem que... É que as pessoas não reconhecem, entendeu? Quando vê ele de noite, vê, tipo... Ele não representa ameaça nenhuma, tá ligado? As pessoas nem ligam pra ele, meio que ignoram. Mas não conseguem conciliar ele de noite com ele de dia. Não acham que é o mesmo. Não acham que é a mesma não. pessoa. Aí, tipo, quando vem a luz do sol, as pessoas assustam, né, com o poder dele. Inclusive tem isso aí, porque, tipo, são 7 pecados capitais, né? E tem os 10 mandamentos. Esse cara que ele tá enfrentando aí, esse cara que tá de joelhos, é o mandamento do amor, do ódio, alguma coisa assim, tá ligado? Então, tipo, ele tem uma habilidade que todos que odeiam ele não conseguem se mover. Então, tipo, nesse momento, assim, do anime, todo mundo meio que foi subjugado por ele, porque ele matou um personagem muito importante da obra, então todo mundo tem muito ódio por ele, mas então, por causa do mandamento dele, ninguém consegue ir contra ele. Tá todo mundo imóvel. Aí aparece o Scanor, e o Scanor começa a se mover em direção a ele. E aí ele pergunta, né, tipo, como você consegue se mover? Você não tem ódio de mim, ele? E aí, tipo, como ele tá nessa personalidade, né, na luz do sol, muito orgulhoso, ele fala, como é que eu vou ter ódio de um ser tão mais fraco que eu? Eu só sinto pena. Ele é tão cabuloso que faz os mandamentos dos próprios demônios se virarem contra eles, tá ligado? Eu acho que vai contar a história do outro aqui, então não vou precisar contar. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Esquenor. Esse jogo é interessante, você se assustou e virou pedra em um instante. É melhor se curvar porque eu serei seu julgamento. Não importa qual seja, não caio em mandamentos. Qual é o problema? Não consegue acreditar. Você se ajoelhou porque eu fiz se ajoelhar. Me movo livremente dentre todos, me destaco. Não tem por que ter ódio de um ser muito mais fraco. 15 milhões de graus, temperatura solar. Com apenas um dedo faço demônios queimar. Caminho pelas chamas com um ambiente quente, fazendo toda a água evaporar. Pride ou flame, mantenho a mente sã, expondo o calor de uma estrela. Cruel, o orgulho porta o nome de Escanor, mais quente que o próprio submundo. Shinki Skyho, sinto manchado de ver o poder descendente do sol. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Esquenor. Ele é muito imponente, não tem como. Minha força se torna crescente como a semente de um girassol. Se curve perante a mim, minha presença te causa tremor. Eu sou o pecado do orgulho, Esquenor. Mano, que absurdo essa música, cara. Caralho, o cara incorporou o Escanor, literalmente. Não, então, e a música é de 6 anos atrás, rapaziada. Que absurdo, de 2018, cara. Vai fazer 7 anos já, né? Não, muito bacana. Agora, em que sentido que esse personagem, eu tô tentando pensar isso, eu entendi toda a história dele. Que sentido ele se encaixa em alguma obra, ele é de algum grupo, ele é sozinho contra todos? Então, assim? ele é desse grupo, dos 7 Pecados Capitais. Esse anime conta a história dos 7 pecados capitais. Aí eu vou tentar te falar quais são, eu vou errar, mas tá. Tem a ira, a preguiça, a vaidade, luxúria, ambição. Enfim, tem os 7 pecados preguiça, capitais ao falou, total. E ele é um deles. Ele pecado é do o orgulho. orgulho. E nesse anime, cada pecado capital, cada amor ou sei lá o que, cada um é um personagem. E é do lado dele ou contra ele? Você É todo mundo do time. Os 7 Pecados Capitais são Eles aliados. são aliados. Aí aqueles que eles estão enfrentando é os demônios. Aí os demônios são os 10 mandamentos. Aí Então, eles são os inimigos. Aí cada mandamento de um Não, tem demônio. até a ver, né? Porque os 10 mandamentos, tudo certinho. Os 7 pecados capitais é bem o oposto, né? Dos 10 mandamentos. Aí eu achei que fosse explicar. Seria... Agora eu entendi em qual contexto que entra o Escanor. Isso. Tanto que eu achei que fosse explicar na música, mas nem explicou. Teve um demônio que também enfrentou ele, que era o mandamento da verdade, né? Daquele não mentir, né? O mandamento pra não mentir. E aí, tipo, quis enfrentar ele num jogo, né? Falou, então bora enfrentar... Tipo, enquanto ele tava na forma fraca dele, né? Ele queria debochar, né? Do Escanor e falou, bora jogar um jogo. Eu deixo você me atacar e depois eu te ataco. Cada um ataca um ataque por vez. E no final, quem ganhar, ganhou, né? Quem matar o outro, ganha. E aí, tipo, ele é apavorado, né? Enquanto ele tava em forma, né? Fraco todo de noite, né? E aí, quando chega de dia, né? O Escanor aparece, né? Ele tenta levantar o machado do Escanor, ele não consegue. Com as duas mãos assim, o Escanor pega de uma mão, levanta, aí a gente já percebe a imponência dele, né? E aí ele começa, então vamos jogar. Ele parte o demônio no meio com um ataque só, mas esse demônio consegue se regenerar e fica... Aí vai todo rolando esse contexto, né? Aí quando, tipo, o demônio dá um ataque nele, nem fere ele em seu poder máximo.
E aí quando ele vai dar o segundo ataque, a força dele é tão grande que ele assusta o demônio, aí tipo, o demônio começa a correr dele, porque é até aquela cena que fala, pô, então até demônios têm medo de morrer. Aí o demônio cai no próprio mandamento, porque lembra que ele era o mandamento da verdade? Como ele se comprometeu em jogar o jogo, ele ficou com tanto medo do Scanor que ele correu e fugiu do próprio jogo, aí ele caiu no pecado da mentira e ele mesmo virou pedra. Que quem desobedecesse o mandamento dele virasse pedra. Virava pedra, no caso. Bacana. Então, tipo, essa é a presença. Não, e essa bacana. música aqui, pelo que eu entendi, vai ser tipo uma música falando de personagens arrogantes. Porque tem o Scanor, tem o Bakugou e o Vegeta. Eu não conheço muito de Dragon Ball, mas eu sei que o Vegeta é arrogantezão. O Vegeta direito. E o Bakugou também é muito arrogante. Então vamos ver. É uma música sobre personagens arrogantes. E tem esse Scanor que a gente acabou de conhecer entre eles. Então, sem mais delongas, rapaziada, Basara, destaque, Bakugou, Scanor e Vegeta. Feat do TK Raps, que cantou agora do Scanor que a gente viu. E do Elista. Basara é o... Cantor. E qual é o nome do... são 3. São 3. Olha. Bakugou vai ser Basara. Ó, o TK Raps vai fazer o Scanor, legal. Vegeta. Você tá de sacanagem, achar que pode estar no mesmo palco que eu sou nerd fudido. É uma habilidade, a Might devia tá maluco pra confiar esse poder contigo. Eu nasci com poder, todos olham pra mim ser número 1. Eu tenho em vista, essa é a diferença quando se põe a merda de rondo secundário com a porra do protagonista. Podem julgar o que eu faço, não falo, mas não podem julgar os meus resultados, eu sou o destaque. Cê não tá ligado, fica fora do meu caminho, você bate mata. Afinal, era isso que você queria, renascer em outra vida, onde você não fosse um merda, sem individualidade em outra vida. Quem sabe se tem seu próprio poder, não vai precisar mais ser a putinha do Almighty. Eu não falo fácil, meu porque Deus. eu não dependo de fracos. Quem duvidou não sobra pra contar história, pois quem duvidou já morreu. Você se acha melhor do que eu. Eu sou o destaque, você acha que não? Tem a cruz aqui, porque não vem na mão. Não tem pra ninguém, Entendi o nome da música. você sabe bem. Pra resolver o problema aparece quem? Geneve. Eu faço a terra tremer. Não vê que eu sou o centro de tudo. Não vê que eu sou na escuridão da noite, o meu poder se oculta. Meio-dia tá chegando, é melhor vazar daqui. Cara, eu tô te avisando, no final vai se ferir. Acha que eu tô brincando? Meio-dia tá chegando, vamos encerrando esse papo agora. Eu vou te dizer. Será tanto que você tinha? Hey, tire suas fantasias e mudar de rita. Hey, seu mandamento não funciona em mim. Hey, deixa que eu te explico o problema. Hey, claro, você matou o capitão. Veio gente inocente, mas você não é tão importante quanto você pensa. Ou seja, seu mandamento não funciona porque não sinto ódio de uma criatura tão fraca oferecendo pena. Capitão tá fora de controle, né? Problema não me importa quem ele é. Demônio, ninguém te vencia. Engraçado, o Scar não chegou fácil, tipo Harley. Eita, ele luta contra o Meliodas? Eu nem sabia disso. De tudo e de todo, como um leão que reina no trono. Vem maldito, sou príncipe da minha. Como me superou mesmo sendo classe baixa. Super Saiyajin tá na minha veia, é verdade. Bondade é o caralho, sou pura maldade. Mas tá, tudo bem, eu entendi. No final tudo faz sentido. Pede ajuda ao Kamikari, Popu, Skyyobi, o Shenlong Zero. Faz a droga do ritual enquanto você precisa de ajuda. Eu fui na marra e fiz essa porra toda sozinho. Pura maldade. Os meios, não ligo. Se for pura maldade, pra te matar, mato quem for. Pura maldade. Cê é forte, mas eu duvido. Pura maldade. Seu ego, cê é super, não meu. Eu sou o destaque, você acha que não? Porque não vem na mão. Esse nome da música é perfeito, cara. Que sacada. Resolver o problema aparece quem? Geneve. Eu faço a terra tremer. Não vê que eu sou o centro de tudo. Não vê que eu sou. Mano, que absurdo de música, velho. Mas eu tenho que falar, velho, o Scanor é o próprio TK Raps, né, cara? Tá que isso, velho? Pra mim é a melhor parte. Não sei se eu fui influenciado pela outra música que a gente escutou, mas... Foi influenciado pelo que você já viu. Porque eu, gente, pra falar a verdade, eu tô viajando. Mas essa era difícil, você entendeu? Eu tentei entender. Sabe o único que eu reconheci nessa música? Scanor. Mas é porque Só são 3 animes numa diferentes. horazinha.
Fora então. isso, eu tentava ler, eu tentava entender, comecei a falar assim, ó, Mas desafio. Vou começar a ver anime, vou chamar vocês pra verem comigo. Eita. Aí vocês vêm comigo, hein? Eu vou falar assim, ó, gente, vamos assistir o primeiro episódio de... Vocês vão escolher qual o melhor anime pra eu começar a assistir. Eita, rapaziada, comenta aí. Aí, pô. Mas eu achei genial a sacada dessa música, tipo, do destaque, tá ligado? Porque, tipo assim, o destaque por eles serem, tipo, personagens que se destacam bastante na obra, porque esses 3 personagens, eles são muito marcantes nos animes que eles participam, só que eles não são protagonistas, nenhum deles. Eles são meio que, tipo, os antagonistas, tipo, amigos do protagonista, na verdade, né? Mas que se destacam muito, são personagens arrogantes, e porque destaque, que é uma diz. É tipo, esses personagens secundários... Diz que eles fazem pra ele... Diz não é Não, pra eles mesmos faz não. Pra alguém? Então, pra alguém. Eles Pra fazem... alguém ou pra ele mesmo, É a né? diz do personagem secundário, né? Que eles são meio que um personagens secundários pro protagonista da história. Tá, tipo, o Scanor fazendo o diz pra o E Meliodas, quem é se eu não me engano, o o Bakugou pro Deco e o Vegeta pro Goku, tá ligado? Tá bom, e quem é o principal da história que não tá aí? De qual Então, delas cada tem um três? são 3 histórias, entendeu? É isso que eu tô te falando. São Ai, 3 ai, animes ó, diferentes. Isso aí você só deixa doido a cabeça da loira aqui, não funciona. Não, é De difícil de entender pra quem cada é leigo, você né? entende o que ele quer dizer, você vê que são bons, você vê que é orgulhoso, outro você vê então. que... Mas você não consegue pegar realmente aquela... O que quer dizer, o que quer te passar, o Sim. que a música tá te passando. Então, é isso que eu te falei, tá ligado? É meio que essa vibe. Por conta deles serem personagens arrogantes, são personagens secundários, é como se os personagens secundários estivessem cantando uma diss pros personagens principais dos animes. E aí, tipo, eles sendo Só o destaque... conhecendo, então, porque eu nunca porque vou você saber não- pra quem a diz. Você não conhece nenhum dos 3 animes, então... não tinha como você entender mesmo. Mas é isso, rapaziada. Caraca, 2 músicas espetaculares, mano. O Bassara quebrou tudo. Que ideia genial essa música. E a primeira do TK Raps, mano. Mano, tô muito surpreso. Uma música tão antiga ser tão boa. Tipo, dá a história mastigadinho. Acho que deu pra você entender, né? A história do Scanor na primeira música. Deu, não, Scanor deu. Então, tipo, uma música de 6 anos atrás. Muito, muito boa, tá ligado? Eu nem senti falta de nada. Não sei se eu tava muito emocionado durante a música, mas não senti falta de nada, assim. Tipo, musicalmente Emocionado. falando. Emocionado. É porque eu tenho quase certeza absoluta, músicas mais antigas de anime, e eu falo isso até não só as músicas, mas os canais, 7 minutos, Taos na época também, que são pessoas que praticamente abriram esse cenário de rap aqui. É aquela coisa que eu te falei, que eu já falei que eu gosto, e esse vai cair num bom exemplo. Rap antigo era letra, velho. Era a construção do personagem, era a introdução da história. Contava mais Era a história, algo contado. Hoje, não tô criticando, é de gosto. Mas hoje é tudo muito mais lírica, flow, hoje é gritaria, tipo... Aí vai de gosto, tá ligado? Eu prefiro a música Então, introduziva, que em vai questão- te explicando. Em questão quando a Principalmente pra leigos. É, isso que eu ia falar. É. Quando a gente não conhece o anime, essas músicas assim são muito melhores, né? Pra você conseguir entender a obra. Quando eu já conheço um anime, eu prefiro as músicas de hoje em dia, tá ligado? Que trazem mais, tipo, mais interpretações, mais criatividade sobre a música, em vez de só contar a história do personagem que eu já sei. Porque eu já sei a história, tá ligado? Eu vou lá procurando algo diferente, procurando a personalidade do personagem incorporada mesmo, tá ligado? O que ele tem pra falar, a emoção passada, do que mais a história. Porque a história eu já sei. Mas nessa época que tava começando mesmo, então, tipo, eu também gosto dessas aqui, tá ligado? Mas eu gosto das duas, tá ligado? Não tem jeito. Mas se gostaram do react, rapaziada, Deixe seu like, rapaziada, é muito importante também. Deixe comentário, sugestão de vídeo. E por último, não menos importante, se inscreva. Não gaste 5 segundos da sua vida, é de graça e ajuda muita gente. Então dá essa moral aí. e se não tá moscando, clica no vídeo que tá aparecendo aqui. Até o próximo vídeo.